Salve, salve investidores! Bom dia, segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Vamos dar uma olhada no os principais pontos de volatilidade do nosso estudo Quant, né? Então, para hoje eu tenho um dólar que me aciona a compra acima dos 5.378,62. Então, o preço ficando acima dos 5.378,52, ele me aciona uma compra. A volatilidade para queda é abaixo dos 5.361,59. Então, o preço abaixo disso, ele me dá uma entrada na venda. Que são os pontos de volatilidade que nós temos para o pregão de hoje no dólar. Então, gatilho de venda, projeção no 5.353,30. Spread de juros para pagar 349,63. E o alvo da venda no 5.341. Na ponta da alta, nós temos o gatilho de compra 378,52. A média de 50 nessa região dos 386,18, aqui eu tenho uma resistência, né? Essa média de 50 é uma zona aqui que ele vai ter que brigar para romper, né? E spread de juros a pagar nos 5.392,15, com o alvo no 5.400, com a média de 200 períodos ali naquela região dos 397,84, um pouco antes do alvo da nossa compra. Então esses são os pontos de volatilidade para o dólar. Vamos dar uma olhada no Infut. O Infut me aciona uma compra no 160 a 475, preço acima disso, com um alvo nos 160 a 748, spread de juros, 160 a 981, também spread de juros, e o alvo da operação no 161746. A venda é acionada perdendo 159,762, mas antes ele tem no suportezinho aqui no 159,621, que é a média de 50. Enfim, spread de juros para pagar no 159,467, 159,229 e nós temos uma projeção dos 158,838, com um alvo no 158,440. Então esse é o dólar e o Infut para o dia de hoje, os principais pontos de volatilidade e os nossos respectivos alvos após o acionamento do gatilho. Então é isso, hoje eu vou fazer um resumo, né? À medida que esses pontos vão sendo rompidos, eu vou mostrando aqui para vocês, e no final do vídeo a gente vai ter todo o andamento do pregão e todos esses pontos de volatilidades que ele vai acabar atingindo, né? Bom, pessoal, são quase 1 da tarde, né? Meio-dia 57. Então vamos ver como que o mercado se comportou. Ele veio testar a venda na parte do dólar. E olha o que ele fez aqui próximo à região de venda, né? Olha o padrão que ele fez aqui, ó. Padrão de compra, né? Próximo do gatilho. O preço fica acima do gatilho e ele vai formando um fundo aqui, né? E aí ele ganha o fechamento anterior, ganha a média de 9. Veio testar a compra, aciona a compra, veio buscar a média de 50, que eu falei que era uma resistência. E aí ele corrige, enfim, vem testá-la novamente. Agora veio testar a compra, fechamento, e olha o que ele está fazendo. Próxima região do gatilho de novo. Vamos ver se ele vai tentar renovar essa máxima, né? Tem como resistência essa média de 50, se ele vai romper essa média de 50, enfim. Ou se ele vai voltar para o teste da compra e o fechamento anterior. Já no Infut, gatilho de venda foi acionado.
Então vamos dar uma olhada, gatilho de venda acionado aqui no Infoot. Acionou a venda. Tinha como suporte aqui a média de 50. Perdeu a média de 50. Veio pegar nosso alvo de spread dos juros. Lembra que eu falei que aqui era spread de juros, né? Essa região. Veio pegar abaixo dela. Ele começou a formar um fundo. E aí veio testar a média de 50, veio testar a compra, o fechamento anterior e ganhou força, né? E chegando no fechamento anterior, foi perdendo força. E agora testou a média de 9, perdeu a média de 9 e está testando essa venda aqui. Então o dólar testando a compra e o Infoot testando a venda novamente, né? E vamos ver se essa venda se confirma, né? O Infoot tendo a queda de 0,31, o Dolfoot tendo uma alta de 0,19. Então compra ativada no dólar e venda ativada no Infoot, né? E agora, após essa venda ter chegado nos seus respectivos alvos, né? Que são os primeiros alvos aqui, o suporte ou resistência em relação à média de 50, né? Ambos atingiram e até passaram. Agora eles estão fazendo o teste e vamos ver como que vai se comportar no finalzinho do pregão. Daqui a pouco eu atualizo aqui para vocês. Bom, continuando, são 7h26, né? O pregão já fechou. E realmente ele fez o teste aqui da compra. E de pouquinho em pouquinho, né, veio pagar o spread de juros, a diferença entre os contratos, né? Então eu tenho feito esse cálculo desse spread, do carregamento do contrato. Enfim, ele chegou nessa região, avança, veio próximo do alvo, não pegou por pouco, né? Pouquinho, praticamente pegou no alvo, né? E encontrou como uma resistência aqui a média de 200 períodos. E aqui ele rompe a média de 200 períodos em direção ao nosso alvo, né? Que também tinha spread de juros para pagar nele, né? Então ele veio próximo dessa região, por pouco não pegou. Foi um pouquinho, meio ponto. Que não pega essa região aqui, né? Praticamente, tecnicamente ele acaba pegando, né? Buscando esse alvo. E depois ele corrige, enfim. E veio testar a média de 50, a média de 9 e a de 50, né? Terminando acima dela. Então esse foi o dólar de hoje, uma alta de 0,31. Ele aciona o gatilho de compra, mas antes ele veio testar a venda. Chegou na região da venda, ele fez o que eu tinha falado anteriormente aqui, né? Ele fez esse padrãozinho aqui de fundo, né? Próximo do gatilho de venda. E aí ele veio acionar o gatilho de compra, encontrou a resistência da média de 50, depois corrigiu, veio testar a compra, perdeu essa compra, estopou ela, né? Porque o preço abaixo da compra a gente faz o stop da operação. Enfim, depois ele fez de novo um fundo aqui, ó. Olha o que o preço fez na região do gatilho, é o que eu falo para vocês, ficar de olho nisso. E aí o que acontece? Ele veio renovando a sua máxima do dia, né? E chegando próximo do alvo da operação. De pouquinho em pouquinho ele foi pagando esse gatilho que foi acionado, né? Já o Infoot, que aconteceu no Infoot hoje, gatilho de venda acionado, veio pagar o spread de juros. Abaixo aqui, ó, ele fez esse padrãozinho também para dar um repique, enfim. Veio testar a média de 50 e a média de 9 e o próprio gatilho de venda. Estopou essa venda, mas aqui já atingiu os alvos, enfim. Já teria, para quem entrou no acionamento do gatilho, já vai ajustando seu stop gain. Enfim, você consegue sair da operação antes de ser estopado. E aqui ele veio fazer o teste da venda. Então ele estopou essa venda, terminou, veio testar o fechamento. Chega na região do fechamento, ele perde força, testa a média de 9 e a média de 50 e acaba acionando o gatilho de venda de novo. Enfim, segurou no spread de juros o tempo todo. Ó. Ele foi segurando essa região aqui. Ó. O tempo inteiro ele segurou
e não mostrou nenhuma reação. Então ficou criando uma zona de preço aqui nessa região, enfim, mas abaixo do gatilho de venda. E por isso que o dia termina com 0,28 de queda, ou seja, abaixo do gatilho de venda, volatilidade para queda, e foi o que aconteceu no dia de hoje. Então ele acionou o gatilho, ficou abaixo desse gatilho de venda e nós tivemos o mercado em queda, o dólar acima do gatilho de compra, com o mercado em alta. E o início da volatilidade se deu no acionamento dos respectivos gatilhos, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora. E é isso que nosso projeto Trade com Dados e Estudo Quant traz para vocês, né? O início da volatilidade e também onde você deve colocar o seu stop, porque não faz sentido nenhum eu estar vendido e o preço está acima da região de venda. Não faz sentido nenhum estar comprado e o preço está abaixo da região de compra. Então a volatilidade se inicia e os nossos gatilhos mostram o início dessa volatilidade. Então é isso, pessoal, esse foi um pouco do nosso dia de hoje, diário de trade, mostrando um resumo do mercado financeiro nessa segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Então é isso, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.